Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos amados e irmãs, nós vivemos a nossa vida, na maioria das vezes, perdidos na noite escura da nossa ignorância. O que é isto da nossa ignorância? Na noite escura do que não conhecemos, do que não queremos conhecer tantas vezes, não porque sejamos más pessoas, como eu disse na semana passada, não porque sejamos boas pessoas também. Ser bom e mau não nos ajuda absolutamente em nada quanto ao conhecimento que temos que ter relativamente ao propósito desta vida que vivemos. Isto significa o quê? Em palavras de todos conhecidas, que esta vida que Deus nos deu é importante para sabermos o que fazer com ela. Porquê é que estamos vivos? Porquê é que saímos do ventre de nossa mãe? Porquê é que minha mãe teve um marido que é meu pai? Porquê é que eu nasci? Vede, há 100 anos, já ponho, há 100 anos atrás, não vai haver algum aqui que tenha 100 anos, mas não há. Há 100 anos atrás, nenhum de nós estava vivo. Daqui a 100, daqui a 70, daqui a se calhar a 50, alguns de nós não estarão vivos. Daqui a 100, nenhum de nós estará vivo. Então vejam, há 100 anos não existíamos, daqui a 100 anos não existiremos outra vez. O nada antes, o nada depois, aos olhos do mundo. Tudo isto é nada. Aos olhos do Senhor, do banquete de hoje do Evangelho, daquele que convidou os convivas, que convidou aqueles que o Senhor pensava que o amavam, que eram seus filhos, que eram próximos. Todos eles tiveram uma desculpa. Um porque tinha os bois, foi lavar a terra, outro tinha um casamento, foi ao casamento, outro tinha que olhar para a lua, outro que olhar para o periquito. Todos tiveram qualquer coisa para fazer, menos aceitar o convite de Deus. Menos aceitar o convite de Deus. E é o que nós, queridos irmãos e irmãs, eu digo-vos com esta voz veemente, porque é grave, não posso dizer assim, amados irmãos e irmãs, é incrível. Não posso, porque é grave vivermos a vida desperdiçando-a, estragando, destruindo a nossa vida. A nossa vida é demasiado preciosa só para comes e bebes e acordar, respirar, tomar banho, vestir as calças, a camisola, ir para o trabalho, sair do trabalho, fazer a comida e dormir, tomar banho e preparar as férias e de férias voltar, ver os filhos crescer, depois casa aos filhos, depois já tem netos e depois morre e entretanto comprou um caixão que ninguém vai depois dele ter memória. Será que a nossa vida é só para isto? Para sairmos do ventre de nossa mãe e termos a certeza que vamos encontrar a morte aos 50, aos 22, aos 18, aos 88 anos, quando aprouver a Deus, permitir que ela aconteça? Será que a nossa vida é só para isso? Perguntemo-nos, não é para me darem nenhuma resposta, que cada um de nós dê a resposta a si mesmo. Será que eu ir trabalhar para a Inglaterra, sou imigrante, vou para os confins do mundo, para a Austrália, vou para a Islândia, vou não sei para onde, vou para a França, vou para a Espanha, até aqui ao lado, mas sair de casa? Será que a minha vida é só para eu estar longe da minha família? Resume-se a esse ato de amor, todo o amor que Deus pôs no meu coração para eu amar. São atos de amor, aqueles que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos e pelos seus netos. São atos de amor, aqueles que a nossa família tem por famílias que ama. É belo esse amor, mas esse amor tem que ser apenas o espelho de um amor maior. De um amor maior. Esse amor maior é o Senhor do banquete do Evangelho de hoje. É Deus, nosso Pai Criador. Eu comecei por vos dizer que nós vagamos como um navio sem leme. Vaga pelo oceano fora, sem poder decidir para que destino vai, porque um navio que não tem leme, por mais que tenha homens ou mulheres que queiram dar um destino àquele navio, não há leme, não há onde agarrar para virar o navio para a direita ou para a esquerda. Na nossa vida também, queridos irmãos e irmãs, se não tivermos leme, isto é, se não tivermos vontade, se não tivermos
poder de decidir o que queremos fazer com a vida que Deus nos deu, vamos andando pela vida fora como um navio sem leme, como um navio de velas rasgadas, postas ao vento, mas o vento passa através dos buracos das velas e o navio não sai do sítio. E o navio às vezes até anda para trás ao sabor das marés e até anda em torno de si próprio. Também nós na vida às vezes não avançamos, queridos irmãos e irmãs. Também andamos para trás, também andamos para o lado, andamos em círculos na nossa vida e depois cansamo-nos porque os anos vão passando. E voltando ao princípio da conversa pela qual iniciei este diálogo convosco, o que acontece é que não compreendemos muito bem porque estamos vivos. Aqueles que se preocupam com alguma coisa entre nós. Não entendemos muito bem, nem muito mal, não entendemos nada sobre o propósito da nossa vida. Não sabemos porque é que estamos aqui. Nós vamos inventando coisas. Vou ter com o meu amigo, já tenho um propósito para o dia de hoje. Amanhã vou trabalhar, tenho outro propósito que é ir trabalhar. E vou arranjando coisas. Isto é, coisas para eu fazer, porque eu não posso estar parado. Tenho que trabalhar, é verdade. Eu tenho que cuidar daqueles que são minha família ou meus filhos, é verdade. Mas tudo isso, não sendo mentira, sendo verdade, é importante que não seja motivo, e isso tudo, trabalho, os colegas, os amigos, o limpar o teto da casa, o dar um passeio ao final do dia, tudo isso sendo importante não pode esgotar todo o amor que nós temos. Porque o primeiro e o maior de todos os amores é o nosso Criador. É aquele que nos permitiu estarmos vivos hoje. É aquele que permitiu que olhemos no rosto dos nossos filhos e netos espelhada a nossa alma de pai e mãe. É esse Criador que nos permite que possamos ter saúde para levantar os braços e podermos dar o abraço apertado à mãe, ao pai que amamos ou aos filhos por quem nos apaixonamos. É este Deus Criador que permite que abramos os olhos todas as manhãs, não dentro do caixão, mas fora dele, e possamos olhar à luz do sol quando ele rasga as nuvens e nos traz o céu azul para contemplarmos. É este Criador que nos ama, é este Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que convidam para o banquete de hoje. Diz São Paulo, amados irmãos e irmãs. São Paulo, um dos 12 apóstolos, ele diz muitas coisas, e entre elas São Paulo diz que há pecados que não serão perdoados nem nesta terra nem na outra, nem aqui nem nos céus. E já ouviram falar dos pecados contra o Espírito Santo? Todos os pecados o Senhor perdoa e parece que há um que Deus não perdoa. Ora, não é que Deus tenha a incapacidade, sendo Deus Todo-Poderoso, omnisciente e omnipresente, incapaz de perdoar um pecado. Perdoa todos e que Ele é Deus, mas é um Deus fraco. É um Deus incapaz, é um Deus que tem limitações. É um Deus que não consegue perdoar um pecado. Aquele contra o Espírito Santo. Não é verdade, amados irmãos? Claro que o nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, pode perdoar todos os pecados, mesmo o pecado contra o Espírito Santo. Cuidado com o que eu digo, para que não interpretem, mas São Paulo diz uma coisa, o metropolita diz o contrário. Não, eu digo mesmo que São Paulo, isto é, que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nem neste mundo nem no outro. E digo que São Paulo vivia, que é o filho da Igreja, que Cristo pode perdoar também este pecado, se não persistirmos e insistirmos em pecar contra o Espírito Santo até à hora da nossa morte. É isso que São Paulo quer dizer. Se vivemos a vida toda insistindo neste pecado contra o Espírito Santo e morrermos assim neste pecado, é claro que Deus não nos vai perdoar. E agora porquê? Já alguma vez algum de vós se perguntou porquê? Então o Senhor é Deus, é todo-poderoso, Ele pode perdoar tudo e não perdoa, é um pecado que Ele não pode. Deus pode tudo, mas não pode nada contra a minha vontade. O que é então o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado quando o que acontece, que eu vivo quando eu rejeito Cristo. Quando eu digo, tu não és o meu Salvador. Ó Senhor, que é chamado Cristo. Não, tu não és o meu Cristo. Tu não és o meu Salvador. Tu não és o meu Deus que eu amo. Então, como o Verbo encarna
pela graça do Espírito Santo e pela vontade de Deus Pai. É um pecado, não só contra o Espírito Santo, é um pecado contra a Trindade, na pessoa do Espírito Santo, é verdade, porque é o Espírito Santo que abençoou toda a obra do Verbo, que encarnou, que no ventre de Maria, Cristo, Nosso Senhor, para nós. Então, quando eu rejeito Cristo, eu peco contra o Espírito Santo. Eu rejeito Cristo, eu rejeito a minha própria salvação. Eu rejeito a entrar, eu rejeito ir ao banquete de hoje. Quando eu rejeito Cristo, sou um destes que quis ir lavrar com os bois, mas rejeitou Cristo como seu Salvador. Quis ir para outra religião qualquer, mas não encontrou o Senhor no amor, não da religião, por ser religião, mas da sua casa, onde encontramos aquilo que é sagrado e que, do ponto de vista religioso, nos conduz a Deus. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo, é rejeitarmos Cristo. Rejeitando Cristo, rejeitamos o Espírito Santo. E, naturalmente, rejeitamos este Deus único, trinitário. Então, se rejeitamos Cristo, Cristo não nos vai poder obrigar a que o amemos, a que o aceitemos. Por isso, ele respeita a liberdade que nos deu. Por isso é que é um pecado que não pode ser perdoado, porque eu digo, Senhor, não quero que me perdoes nada. É isto que eu estou a dizer a Cristo. Eu não acredito em ti, tu não és Deus. Eu não quero seguir. Isto é um pecado contra o Espírito Santo. E quando alguém diz isto a Deus, Nosso Senhor, ele respeita a liberdade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos deram. Liberdade para estar com Ele ou contra Ele. E como eu estou contra Ele e me quero afastar dEle, o Senhor não vai perdoar-me algo que só Ele pode fazer, perdoar. Só Ele pode perdoar porque é Deus, quando eu não o aceito como Deus, entendem? É isto que é um pecado contra o Espírito Santo. Por isso o Senhor, não é que Deus não possa perdoar, Ele pode, só que eu não deixo que Ele perdoe. Porque para mim Ele não é Deus, Ele não é o meu Deus. E o Senhor não se impõe. Cristo não avassala, não arromba as portas da nossa casa, não arromba, não destrói a nossa liberdade, nem o que fazemos com ela. Então, os que hoje não foram não aceitaram o convite para irem ao banquete para o qual foram convidados, são aqueles que pecam contra o Espírito Santo. São aqueles que rejeitam o Salvador. São aqueles que rejeitam toda a graça do Espírito Santo nas nossas vidas para nos iluminar. A graça do Espírito Santo nas nossas vidas, amados irmãos e irmãs, é o vento que faz com que o navio saia daqui para outra parte do oceano. O Espírito Santo é o que põe o navio em movimento, é o vento que sopra nas velas enfunadas do navio e nas nossas vidas, se nós quisermos, amados irmãos. Mas é preciso estarmos no sítio certo, dentro de casa. Aqui dentro de casa é uma imagem do isolamento ao qual nós próprios nos votamos e condenamos. Dentro da minha casa, trancado, portas e janelas trancadas, é difícil que o vento toque o meu rosto, não é? O vento passa, toca o telhado das paredes da casa. Bem, também se eu estiver trancado dentro da minha casa, portas e janelas fechadas durante o dia, é uma escuridão total, um breu absoluto. E por mais que meus pais, lá fora, e meu pai e minha mãe me digam, filho, abre o ferrolho da porta, que a porta está fechada por dentro, não a conseguimos abrir. Cá fora está um dia lindo, luminoso, um sol quente, que aquece um céu limpo, de tão azul ser. Mas eu, lá dentro, enfim, não levo os meus pais a sério. Fico a duvidar. Aqui está mesmo tudo escuro, como é que dizem que lá fora está tudo luminoso, está um céu lindo? Eu não vejo absolutamente nada. E o medo, amados irmãos e irmãs, o medo de crermos naquilo, aqui ao nível humano, que o pai e a mãe dizem, o medo tolhe-nos ao ponto de ficarmos na escuridão. Com medo que, ao abrirmos a porta, se calhar não seja o pai e a mãe que lá está, mas outra pessoa qualquer que nos possa fazer mal. Se calhar porque não está luz nenhuma lá fora, está à noite lá fora, como está dentro da minha casa, porque está trancada, de portas e janelas fechadas. Nós fazemos isso muitas vezes na nossa vida. E a fé, amados irmãos e irmãs, a fé é um convite a rompermos com este isolamento, com a escuridão que
impede a luz de penetrar na nossa existência, no nosso dia-a-dia, na nossa vida. É a fé. A fé, que é a certeza de crermos nas coisas que esperamos e acreditarmos nas coisas que não vemos. É isto que é a fé na definição de São Paulo. É acreditar que, apesar de haver tudo escuro, lá fora há luz. Meu pai e minha mãe não me mentem, mas eu tenho que abrir a porta e a janela da minha casa. A fé é precisa até nós constatarmos, tocarmos, abraçarmos, levarmos um beijo e a salvação e os portões se abrindo do reino dos céus e nós entrarmos puxados pela mão de Cristo. Nesse momento não é preciso termos mais fé. Os anjos não têm fé, amados irmãos e irmãs. Sabiam? Se não sabiam, passam a saber. Os anjos não têm fé. Porquê? Não precisam ter fé. Eles estão permanentemente, diariamente, se quisermos falar de dias como os nossos, que não são, os dias deles são diferentes, mas dos nossos dias, os anjos estão todos os dias face a face com Deus, contemplando Deus. Então não é preciso ter fé. No caso deles, nós temos que ter fé durante um tempo, até encontrarmos o Senhor, nosso Salvador, um dia que estejamos no reino dos céus, face a face com Ele, sentados à mesa, banqueteando-nos com o Mestre de todas as coisas, e Rei do universo, do cosmos, dos anjos e de toda a criação criada. Nós não precisamos mais ter fé. A fé é para acreditarmos que este nosso Deus é bom, que Ele não nos mente. Ele e todos os santos e santas que viveram ao longo de 2000 anos. Ao longo de 2000 anos, amados irmãos e irmãs, não foram todos, nem todas, os que rejeitaram o convite para o qual hoje no Evangelho o Senhor nosso Deus chama a todos. Os santos e as santas são aqueles que aceitaram este convite para participarem na festa com o Senhor da festa. E o Senhor da festa é o nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos este momento que está próximo de nós, enquanto ortodoxos, do Cristo, que vai nascer no dia 25 de dezembro, nosso calendário. E aproveitemos para que quando o Senhor, que agora vai nascer, nos chamar, nós sejamos daqueles que aceitam, que reconhecem o Salvador, que aceitam, ainda que indignos, ainda que não tendo mérito nenhum, ainda que queremos ser santos e não sendo, mas que ainda assim não recusaremos, que sejamos daqueles que não recusaremos o convite que o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo, que nascerá em Belém, nos vai fazer ao longo da nossa vida. Seremos daqueles que aceitam amar, que não têm medo de ajudar, que não se escondem, para não terem que emprestar que lhes for pedido, já nem digo dar. Que não sejamos daqueles que abandonam, que deixam na solidão os que precisam de companhia. Que não sejamos daqueles que ficam mudos quando um irmão nosso precisar de uma palavra de amor da nossa parte. Sejamos daqueles e daquelas feitos e feitas da massa de Cristo. Da massa de Cristo. E a massa com a qual o Verbo foi gerado, essa massa não é feita com fermento e farinha, como o pão que nós cozemos e do qual tanto gostamos. Essa massa na qual o Verbo de Deus foi amassado na sua encarnação para poder encarnar no ventre da Mãe de Deus, a massa chama-se amor. Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um amor maior. Às vezes até nas canções falam disso, um amor maior. Este é mesmo, não é o amor maior. O Verbo encarnou e o Verbo era o Filho de Deus. E o Pai só tinha aquele Filho, por isso se chama unigênito, Filho único. Então Deus Pai deu tudo. Ele não tinha 12 filhos ou 10 e enviou um, o que menos gostava. Não, enviou o único Filho, naquele no qual repousava todo o seu amor. Ele deu tudo. E a nós Ele pede que demos também. Para além do mais ou menos, que demos tudo também. Porque como São Paulo diz, noutra perícopa do Evangelho, foi pago um bom preço pela nossa salvação. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Deus, Pai, enviou o seu Filho. O preço é alto. Ele enviou o maior tesouro que Ele tinha. E o seu Filho foi morto na cruz. Então o preço do sangue do Filho de Deus é pesado, é elevado. E porquê é que Deus enviou o seu Filho? Porque nós somos preciosos e preciosas
homens e mulheres diante de Deus. Ele enviou o mais precioso que tinha para resgatar aqueles e aquelas que lhe eram e serão sempre preciosos, que somos nós. Porque o Senhor quer que nós o conheçamos. Ele quer comungar connosco, ter comunhão connosco. E isto é o que significa Deus querer ter comunhão connosco. Às vezes nós ouvimos, Deus, temos que comungar com Deus. Temos que... Enfim, e não sabemos o que é que isso significa. Deus quer ter comunhão connosco, ou seja, quer participar na nossa vida. Mas Deus não participa na nossa vida se nós não o convidarmos para Ele estar presente na nossa vida. Ele não se impõe. Ele, como eu disse, não põe um pé na porta e põe a porta dentro. Não faz isso. E nós também devemos querer participar na vida de Deus. Para isso necessitamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que traz o vento e a chuva. É aquele que transporta as sementes nos campos para que germinem e que faz com que a água caia para que elas depois, germinadas, possam crescer. O Espírito Santo é a força de Deus posta em nós, se nós quisermos. E então, se nós aceitarmos a presença da graça, o que é a graça? É a força, é o amor, é todo o enlevo de Deus, é Deus pegando-nos ao colo para nos deixar logo de pé, para andarmos pelo nosso próprio pé. Mas é um colo do Pai que ama, que está ali, no alimento que nos é dado pelo Pai, na pessoa do Filho. Alimento esse que germina depois em nós, como uma planta um dia frondosa, pela graça do Espírito Santo, como estava a dizer. E então aceitaremos ir para o convite, que hoje no Evangelho de Deus é referenciado. Lembremos de rezarmos uns pelos outros. Rezarmos pelos outros é lembrar nas nossas palavras aqueles que amamos ou aqueles que não amamos, porque Deus também diz para rezarmos, orarmos pelos nossos inimigos. Então mesmo aqueles de quem não gostamos, digamos, Senhor, lembre lá do Albino, não sei, ou da Augusta. Não importa os nomes, que ninguém quer ouvir. Deus tem amor por todos e ouvirá a todos. Que todos nós rezemos, que todos nós amemos, que todos nós sejamos disponíveis como Deus é em função de cada um de vós e de nós. Que o Senhor vos proteja, guarde e alimente ao seu amor e vos ajude a encontrar o propósito da vossa existência, da vossa vida. O significado para estarmos vivos. Não vivamos com medo da morte. Às vezes nós vivemos aterrorizados, não contamos a ninguém. Quando alguém nos pergunta, tens medo de morrer? Eu não. Eu não tenho medo da morte, claro que não. Isso que é isso? Já não sou criança nenhuma. Isso é coisa de bebê. Menina. Temos. Todos temos. E quanto mais os anos passam e mais nos aproximamos da morte, mais nós temos medo dela. Então uns tentam ignorá-la. Não existe. Rejeito Cristo. Outros têm muito medo, mas têm mais preguiça do que medo. Então não amam, porque são preguiçosos. Preferem ser amados do que amar. Encontremos o propósito da nossa existência. E o único propósito é encontrarmos o nosso Criador. Para encontrarmos o nosso Criador, precisamos de gerir bem, administrar bem esta nossa vida que hoje vivemos. Ver, ainda há pouquinho, pensai cada um de vós. Mesmo os que têm 18 anos, lembrai-vos quando tinhas 3 ou 4, já vão nos 18. Os que já têm 50, quando tínhamos, faz 5 aninhos, os que têm 80 ou 70, vede como o tempo passa. Então vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Senhor nosso Deus, Cristo, Verbo encarnado, que ainda que tenhamos desperdiçado a maioria do tempo da nossa vida, que Ele não permita que o desperdicemos, que Deus não permita que estraguemos todo o nosso tempo, que ao menos tenhamos uns minutos, umas horas, uns dias, uns meses de vida para pormos no eixo a nós e a nossa vida. Pôr no eixo significa encontrarmos o rumo certo, a casa do meu Pai, do meu Criador, para que a nossa vida não seja inútil. Que o Senhor vos abençoe com uma semana abençoada, iluminada pela graça de Deus. E rezem uns pelos outros uma vez mais, e também pelos vossos sacerdotes, presbíteros, arciprestes, pelos senhores bispos, e por todos aqueles nossos irmãos que vêm pela primeira vez à nossa igreja, para que eles gostem de estar connosco e um dia possam voltar.
Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a Tua bênção. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo, ó Cristo nosso Deus, tem piedade. Reino dos céus.